Pessoal, olha só. Eu falo pessoal, eu já falei, substantivo coletivo. Vou falar, né, fazer o feedback aqui, pessoal. Então, aquele, vou citar um filósofo aqui no campo do regime em questões de revolução. Aquele que procura na liberdade outra coisa, senão ela mesma foi feita para servir. Aquela que procura na liberdade outra coisa, senão ela mesma foi feita para servir. Ou seja, aqui é uma tese de lazer. Quando falamos sobre lazer e cultura, lazer e educação, lazer e desenvolvimento, lazer e criatividade, a liberdade é o que? É o tempo livre. É um tempo que muitas vezes pode ocupar para alguns grandes empresários, ou seja, capitais. Mas quando eu falo sobre lazer, eu falo lazer e liberdade. A palavra lazer nos traz uma conotação muito livre, sobre tempo livre e libertatório, entre a liberdade e as coisas, com as formas que eu vejo. Então, quando eu vejo para servir, ou seja, a outra coisa, senão ela mesma foi feita para servir, mesmo um lazer ainda, há um consumo, há um tempo gasto, há um tempo que nos traz uma dependência de autonomia, de autoridade. O nosso próprio viver nos traz condições importantes no tempo livre. Aonde há um lazer, há um controle? Há, mas o controle há um tempo espontâneo? Pode haver, mas vai haver estresse. Há um lazer, há atividades lúdicas que vai desbaratar ruas de lazer desde 1300, 1400, 1800, 1600, ou desde antes de Cristo, depois de Cristo. Há um tempo livre, nos traz atividades para refletir nos campos habituais. Há um lazer habitual, que é criacionista, que vão juntar entre etapas categóricas. Como é que nós podemos analisar esses intercâmbios? Ou seja, parâmetros, né, que relacionam o conceito ligado, ou seja, a lazer e o tempo decisivo. Tempo decisivo, há um espaço? Há um espaço. Aonde há um espaço, há funções magistradas. A palavra magistrada é onde eu falei sobre o início, que é onde fecundou, algo fecundo. Eu falo que houve fertilidade ou não, que criou o assunto ligado à temática bacharel e magistério. Eu não sei se veio da identidade pedagógica ou da identidade magistrada, né? Magistério e bacharel, se nós olharmos, há uma harmonia muito grande. Os dois falam de leis. Magistério, autoridade para ensinar. O bacharel, como o magistério, tem autoridade para ensinar. Mas em campos de educação física e a sua história introspectiva e retrospectiva entre saúde coletiva, educação coletiva, participação de todos, corrida para todos, Unesco, essas abordagens, essas ONGs, nos traz uma liberdade. Mas a liberdade é um estado de liberdade ou um estado espontâneo, que ocorre entre os efeitos, entre a servidão ou a libertação? Vamos lá. Quando falamos sobre meios, sobre sistemas ligados à penitenciária, uma cadeia, se eu tivesse uma cadeia, uma penitenciária aí, é algo que nos traz o quê? É a aplicação de um lazer, que eu esteja lá, imaginário, que eu possa imaginar o quê? Há uma representação. Se tem um detento lá, fica 10, 15 anos lá, mas ele teve infância, chegou lá com os 20 anos, 30 anos de idade, o seu lazer, o seu tempo de imaginário que ele armazenou na sua felicidade, ou também houve uma distância entre a harmonia e ou seja, pessimismo, uma desgraça, modo de dizer, nos traz o quê? Maneiras, né, atemporais. Ou seja, a maioria das vezes, quem está na penitenciária somos nós ou eles? São fatores que nos traz um coração, que eu falei, entre as fases. Entre o pensar, o sentir e o agir. E entre o pensar, o sentir e agir, nos traz efeitos democráticos, ou, não vou colocar a palavra
que nos traz um êxtase entre mal ou ruim. A liberdade tem o aspecto de ataque ou defesa. A liberdade, vamos chegar a algo inevitável, que é o ser insaciável. E o ser insaciável vai nos trazer temperança, personalidade. O nosso olhar entre pesquisas analíticas nos esclarece o sistema democrático, ou regime, ou a burguesia democrática, as suas evoluções entre o lazer templário e o lazer entre os equipamentos. Que o próprio equipamento é o próprio ser humano, entre o seu objeto e o seu meio e as condições, entre o individual e o individualismo, entre a sua percepção, entre o ambiente e a sua ambiciência. E entre a ambiciência há o campo da dimensão hereditária e o campo social, e o campo social também vai nos trazer consequências ligadas ao estilo, ligadas à personalidade, e essas dimensões nos traz uma taxonomia entre o aprendizado motor, que vamos colocar em conclusões o estilo motor, o estilo motrizes, o estilo de vida entre sedentário, amador, ou seja, a educação é uma tese, porque se eu não falo sobre saúde, é uma tese. E quando eu falo sobre saúde e conexões ou coligações, essas coligações nos traz o quê? Nos crescer entre o meio democrático e a equipação e os equipamentos que ocorrem. Porque o melhor equipamento que tem que ter entre academias e escolas ou a materiais é o próprio professor, que é um agente educador. E se ele é um agente educador, ele está entre esses educadores, entre os sumários históricos da vida, ou está com um prognóstico, ou um prognóstico de doenças infectadas, ou doenças martirizadas, ou doenças efeituadas. Qual o tipo de doença que você tem? Qual o tipo de cura que você tem? Qual o tipo de maneira que você tem? Estou fazendo perguntas aqui. Qual o tipo de eixos, manejos que você tem? Se eu tenho uma cura, eu não sei. Se eu tenho uma doença, sei que eu não sei. E se eu sei, eu quero saber viver. E se eu quero saber viver, como é que eu vou viver se eu não sei viver? E se eu não sei viver, como é que vai ser a minha abordagem? Vai ser uma abordagem solucional ou vai ser uma abordagem agromática, mística? Uma salada mista entre expoentes colocados em equipamentos e reitorias. E essas reitorias vão trazer preocupações, e as preocupações vão ser sentimentos, e esses sentimentos vão fazer nós agirmos entre a concepção intelectualista. E qual é a concepção que buscamos? Quais são os exageros? Ok, entre o exagero de esperar é uma vida melhor? Entre a qualidade? Qual é a qualidade, proximal ou distal? Qual é a qualidade, potencial ou real? Nos traz perigos qualitários. Vamos lá. Entre o conformismo, nos traz ferramentas, instrumentos avaliativos. Entre um processo entre a prática e a observação e a teoria. Entre a submissão e o pensamento único, mas o pensamento único cuja consequência vai ter outras relações, desde a educação infantil, nos traz fatalidades ou infanticídios. Então, o que ocorre entre os regimes, entre irregularidades ou liberdades, entre ação política e consciência política. A minha saliva vai aumentar entre a demagogia ou multidões que está havendo consciência ligada à crítica e à ingenuidade. Quais são os fatores cranianos encefálicos? Mesa encefálica. Essa mesa encefálica é o quê? Que eu fiz parte do passado e do presente e do futuro. A mesa encefálica você nos ensina. O próprio dicionário anatômico nos ensina. Ó, mesa encefálica. Aí vão entender o que é o processo encefálico, o cosmotor. A essa mesa encefálica vai entender o poder craniano, as diferenças cranianas entre pesquisas não só com chimpanzé, mas com seres humanos. A parte do pubo, a parte ocidental, parietal, as bases, a estrutura, a gravidade esquelética, os contratos que acontecem a cada dia, negócio.